Deus, desse dia. Agradecemos ao Senhor pela participação dos irmãos, pela manhã e agora à noite, pela instrumentalidade aí da irmã Cida pela manhã dirigindo o culto, agora à noite o irmão Salomão e Rosani, no louvor também, pelas orações dos irmãos, por tudo nós somos gratos a Deus. Nosso coração está muito agradecido ao Senhor por todos que têm trabalhado para que os cultos online aconteçam, e graças a Deus tem acontecido muito bom, muito bem. Mas vamos então abrir aí em Atos capítulo 1. Nós escolhemos para falar com os irmãos nessa noite o tema a presença da Trindade e nossa fundamentação, ou seja, a fundamentação da nossa fé. E é isso que eu quero que os irmãos reflitam nessa noite, né? A fundamentação da nossa fé, onde ela está fundada, entendeu? E eu vou pedir que os irmãos aí, por gentileza, consigam uma caneta, tá certo? E um papel. Se você estivesse na igreja, certamente seu Zé Costa providenciaria a caneta para você. Mas como você está aí em casa, é possível que você tenha uma caneta, eu vou até dar um tempinho para que você possa, se não tem aí, levantar e pegar. Eu vou precisar que os irmãos façam algumas anotações. É muito importante que a gente utilize a caneta e o papel. O nosso culto hoje à noite vai ser uma palavra bem didática também, uns ensinamentos maravilhosos aqui de Paulo, ou melhor, não de Paulo, de Cristo, que nós estamos em Cristo, Cristo falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 é Cristo falando. Então é importante que a gente anote, trazendo aquela máxima de um gerente que eu tive em uma das concessionárias que trabalhei, ele dizia: onde se tem caneta e papel, não se guarda nada na cabeça. Claro que hoje tem outros recursos além de caneta e papel. Você pode escrever no celular, no tablet, enfim, mas é bom que você faça aí seu rascunho, depois passa limpo. Tudo bem. Então, acho que os irmãos já se acomodaram. Atos, capítulo 1, versos de 1 a 8. Atos 1, de 1 a 8. Lemos o seguinte: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. O livro de Atos é atribuído a Lucas, então Lucas está falando aqui para Teófilo, e quando ele se refere ao seu primeiro livro, ele está falando do Evangelho de Lucas. Verso 2: até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus, então, ficou com seus discípulos, aparecendo ali 40 dias e ensinando a eles acerca do reino de Deus. O assunto era o reino de Deus naquele período ali. Verso 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido, lhes consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou:
Não vos, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Senhor, nós oramos a Ti nesse instante, após a leitura da Tua palavra, pedindo que o Espírito Santo ministre a cada coração, a cada irmão que está conectado, que está aí na sala online, aqueles que lerão, ouvirão posteriormente. Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, dependemos dos Teus ensinamentos, dependemos das Tuas instruções. Por isso, Pai, traz uma palavra revelada a cada coração nessa noite. Que cada um aqui seja nutrido, Pai, com a palavra do púlpito nesse momento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Aleluia. Os irmãos conhecem muito bem, nós vimos falando já alguns do ano passado, desde 2018, né, sobre a questão da reforma, e aí colocamos lá na igreja aquelas frases que são as 5 colunas, os 5 pilares da reforma. Os pós-reformadores estabeleceram 5 pilares que sustentariam a reforma, né, que dariam fundamentação e continuidade. E esses pilares são bem conhecidos, estão lá na igreja. Somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo e só a Deus glória. Infelizmente, ao longo aí de 503 anos da reforma, muita coisa acabou se perdendo, ou seja, não que se perdeu, mas esses pilares, eles não têm sido tão presentes na vida da igreja, na sua integridade, na sua totalidade. Infelizmente, a gente sempre busca novidades, sempre busca inovar, sempre busca estabelecer algum desejo do nosso coração, acrescentar alguma coisa, e acabamos nos perdendo. Infelizmente, a Bíblia ela sofre muita interpretação equivocada. Então, hoje, muitas seitas e heresias, elas têm como fundamento a própria Bíblia, pegando-se textos isolados, colocando nesses textos a sua própria interpretação e gerando aí uma doutrina equivocada. Mas a palavra de Deus, ela se mantém. E esses princípios, irmãos, esses pilares, eles não são uma exclusividade dos pós-reformadores. É o que a palavra de Deus nos ensina. É só a gente buscar a referência, nós vamos ver que somente pela fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente pela graça, o apóstolo Paulo escrevendo lá a Efésios, a igreja de Éfeso, ele diz, capítulo 2, verso 8 e 9, e pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, por isso, somente a graça. Somente as Escrituras têm, efetivamente, a inspiração divina, daí porque a Bíblia nunca deixou de existir, apesar dos seus mais de 2000 anos, e continua tão ativa e tão presente, e alguém até questionou por que se acredita em um livro tão antigo. Acho que teria 2 respostas para isso. Uma, que não é um livro humano, a Bíblia é um livro espiritual, um livro divino. E segundo, é um livro tão antigo, tão velho, e que hoje é o mais vendido e mais lido no mundo, depois de tanto tempo. Então, há aí, claro, uma ação sobrenatural de Deus
com a sua palavra. Então, a palavra é inspirada. Por isso, não existe nenhum livro, além da Bíblia, que tem inspiração divina. Né? Só a palavra de Deus. Por isso, as Escrituras, somente Cristo, ele diz lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente Cristo. E somente a Deus devemos dar glória. Isso aí é óbvio, é evidente. A glória pertence somente a Deus. Esses são os pilares que a gente nunca deve esquecer e sempre está trazendo as nossas memórias. Aí no livro de Atos, no capítulo 1, os versos de 1 a 8, nós vamos ver que existem uma fundamentação baseada também em um tripé, e eu quero que os irmãos entendam isso. E esse tripé, meus irmãos, é a fundamentação da nossa fé, da nossa vida espiritual. Fora isso, não há sustentabilidade, né? A Aliança para a Evangelização Mundial da Coreia do Sul, eles usam muito essa passagem, Atos 1, de 1 a 8, como somente Cristo, somente o reino de Deus e somente a ação do Espírito Santo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão muito presentes aqui. Por isso, nós colocamos a presença da Trindade e a nossa fundamentação. Então, observe que quando você lê o versículo 1, ele diz assim, em meu primeiro livro, Lucas falando, escritor, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Então, o Evangelho de Lucas e os outros evangelhos também, principalmente os sinóticos, quando nós falamos sinóticos, estamos falando do Evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos. Esses 3 evangelhos, eles seguem muito a linha, João também, mas quando você pega esses 3 evangelhos, você vai ver que os assuntos estão muito ali presentes nos 3. Tá? E aí ele está dizendo, Jesus começou a realizar e a ensinar. É o que Lucas está falando. Então ele está falando de Cristo primeiro. Né? Aí no versículo 3, depois a gente vai ler os outros também, no versículo 3 diz assim, depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Portanto, não há dúvida a respeito da ressurreição. É só você buscar, além da própria Bíblia, as provas, né, geológicas, enfim, históricas. Não há dúvida acerca da ressurreição. Jesus aparece ali um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então, o primeiro versículo, ele fala que Jesus ensinou e realizou. O verso 3, Jesus ressurreto também ensina acerca do reino de Deus. Então, aqui, a presença do reino do Pai. E a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, mais detalhes sobre o reino de Deus. E aí, então, primeiro Jesus, segundo o reino do Pai, segundo Deus, e terceiro, aqui ele está falando justamente no versículo 8, acerca do Espírito Santo. Então, o Pai aí, aparece no versículo 3, o reino de Deus, o Filho, versículo 1, Jesus, e o Espírito Santo no versículo 8. Nós vamos falar também mais sobre isso, sobre os detalhes do Espírito Santo. Então, aí está a nossa trindade, esse tripé da nossa fé, para a fundamentação da nossa fé. Então, quando a gente fala em Cristo e a ressurreição, isto é o cumprimento da promessa. Cristo é o cumprimento da promessa de Gênesis 3. Deus deu uma promessa em Gênesis 3 de que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás, apesar de ser ferido no pé. O ferimento no pé é a morte de Cristo na cruz, do Calvário. Satanás conseguiu ferir fisicamente Jesus, né? Mas ele ali na cruz foi
e uma vez por todas, rechaçado por Cristo. A semente da mulher esmagou a cabeça de Satanás. A morte ali na cruz do Calvário, ela teve o seu fim decretado, certo? Por isso, lá em 1 Coríntios, que fala sobre a ressurreição, no capítulo 15, onde está a morte, a tua vitória? E aí também no versículo ali, no capítulo 15, do versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vitória é essa? É a vitória final, é a ressurreição, porque nós venceremos a morte. A morte não tem poder sobre o cristão, sobre o servo de Deus, como não teve poder sobre Cristo. Jesus Cristo visitou ali a sepultura por 3 dias, passou um final de semana, e aí no terceiro dia ele ressuscita para sempre. Glória a Deus. Então, como homem, Jesus ressuscitou dos mortos. A morte não teve poder nem efeito sobre ele. Então, aí, Jesus Cristo fala de cumprimento dessa promessa. Mas se Cristo não a houvesse ressuscitado, Jesus veio, a promessa se cumpriu, mas se ele não houvesse ressuscitado, então a nossa fé não teria nenhuma fundamentação, não teria nenhum sentido. Porém, Cristo ressuscitou e nós não temos dúvidas disso. Glória a Deus. Né? Cristo está vivo. Uma vez eu vi uma frase em um carro que eu achei bem interessante. A frase, tem muitas frases aí, né, esses adesivos, mas essa foi bem criativa. Colocaram assim: Cristo está vivo, falei com ele hoje. Você já falou com Cristo hoje? Ele está vivo. Glória a Deus. Cristo ressuscitou. E aí, sobre o reino de Deus, no versículo 3, Jesus, depois do seu martírio, apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo por um período de 40 dias seguidos, ensinando-os acerca do reino de Deus. Irmãos, olha, o reino de Deus era o assunto daqueles homens, dos apóstolos, como tem que ser também o nosso assunto como cristãos. O reino de Deus, o evangelho, é o nosso tema principal, tanto com palavras como com a nossa própria vida. Então, o próprio Jesus recomenda, e a gente conhece esse versículo, não precisa nem abrir lá, acho que não precisa se abrir, mas Mateus capítulo 6, versículo 33. Quem não sabe o que está escrito em Mateus 6, 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a esse assunto. Então, o reino de Deus e a sua justiça é a nossa prioridade, é o nosso tema, é o nosso assunto, é o assunto do cristão. E essas coisas que fazem parte de um conjunto de necessidades, aquilo é para agregar, vem para completar, mas não é o primeiro na nossa vida. Primeiro é efetivamente o reino. E aí Jesus fala a ele sobre o reino. E sobre o Espírito Santo, a gente sabe que também é uma promessa que foi dada por Deus acerca da vinda do Espírito Santo. Essa promessa está lá no capítulo 2 de Joel, no Antigo Testamento. Joel fala que no fim dos tempos, o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. E aí a gente vê o cumprimento no capítulo 2 de Atos, logo depois aqui no capítulo 2, a gente vê ali na festa de Pentecostes, acontece a descida do Espírito Santo, e aí você vai ver que se cumpre literalmente o que Joel fala, porque naquele ajuntamento, naquela festa, haviam pessoas de diversas nações, praticamente todas as nações estavam representadas ali, que não tinham tantas como a gente conhece hoje. A Europa não era como é hoje, não tinha sido descoberta. A América Latina ainda não tinha sido descoberta, né, pelos portugueses e pelos os espanhóis. Então o mundo era bem menor. E quase todo mundo, ali a Ásia, que compreendia praticamente o centro, estava presente. Então, o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas e elas falaram ali em línguas de acordo com o que as pessoas entendiam, o que elas falavam, né, na própria língua delas, aquela ação do Espírito Santo. Depois você pode ver isso aí no capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo veio sobre a igreja. Então, meus irmãos, eu queria que você entendesse isso. O que capacita
que é que nos capacita? Quem capacita a igreja para exercer a sua missão, que é, como eu falei há pouco, a missão de divulgar, de ensinar, de falar sobre o reino de Deus? Claro, quem nos capacita é o Espírito Santo. Uma igreja sem essa ação do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, é apenas uma edificação cheia de pessoas vazias. Porque quem faz toda a diferença, meus irmãos, é a unção. Eu posso falar e usar a melhor das oratórias, ter uma eloquência maravilhosa, impressionar as pessoas que me ouvem. A gente vê muitas pessoas muito bem preparadas, isso é bonito, inclusive, mas quem faz a diferença é a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Convence de quê? Da justiça, do pecado e do juízo de Deus. Então, o Espírito Santo mesmo, não perca isso de vista. Quem capacita você, quem nos capacita para termos esse tema, que é o reino de Deus, como nosso tema, o evangelho na nossa boca, na nossa língua, quem nos capacita é o Espírito Santo. Por isso que Jesus dá lugar ao Espírito Santo. Eu estava pensando, quando estudava aqui em algumas Bíblias, fazendo o meu esboço, Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Porém, mesmo com o corpo glorificado, Jesus não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele poderia entrar em um espaço sem que as portas se abrissem e sair também, entrar e sair, sumir, aparecer, mas sempre ele estaria no mesmo lugar, com o corpo glorificado. Quando Jesus sobe, o Espírito Santo vem. E o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é onipresente. Ou seja, o Espírito Santo que está aqui no Brasil é o mesmo que está na Europa, na Ásia, na África, em toda parte da Terra. Assim como o Pai é onipresente, assim como Cristo é onipresente hoje, com o corpo totalmente glorificado, quando ele entrou de volta aos céus. Então, o Espírito Santo nos capacita para essa obra. Por isso, nós temos aqui o Pai, através do reino de Deus, que é o nosso assunto. Temos Cristo, que é o cumprimento da promessa, que ensinou acerca de tudo isso. E temos o Espírito Santo. Olha a trindade aí em Atos capítulo 1. E aí, nós levantamos aqui 8 lições nesse texto aqui, que são, assim, muito importantes para nós. Eu queria que você anotasse isso, porque é uma aplicação, realmente, de Atos 1, de 1 a 8. Essas 8 lições. Que lições são essas que a gente pode tirar desse texto? Primeira lição. A natureza da igreja é missões. A igreja é uma igreja missionária. Essa é a sua natureza. A igreja é missões. Então, nós lemos, por exemplo, algumas placas de igrejas que tem assim, Igreja Batista Missionária. Aqui mesmo em Nazaré nós temos a Igreja Batista Missionária da Independência. Aí você vê outra igreja, a Igreja Batista Peniel, a Igreja Batista Jerusalém. Mas a Igreja Batista Peniel tem que ser Igreja Batista Peniel Missionária, Igreja Batista Jerusalém Missionária, Assembleia de Deus Missionária, porque é a natureza da igreja. Então, é até redundante você escrever Igreja Batista Missionária ou Igreja Missionária, porque é a natureza, a igreja é missões. Não existe uma igreja legítima, verdadeira, se ela não é uma igreja missionária, se ela não faz missões. Então, meus irmãos, nós temos que rever muito no nosso entendimento se eu sou um missionário, se eu faço missões, qual é a minha principal função no reino. Então, eu faço missões onde eu estiver. Eu tenho que trabalhar, lutar por isso, ser um crente, um missionário
alguém que fala do reino de Deus em qualquer circunstância, aproveita todas as oportunidades para isso, porque a igreja, ela é, a sua natureza é missões. E eu queria que você abrisse rapidinho, no próprio livro de Atos, onde nós estamos, no capítulo 17, Atos 17, versículo 6. Diz assim: todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo agora chegaram também aqui. Olha que coisa. Esses aí são os discípulos. E eles causavam alvoroço onde passavam. Por quê? Porque a igreja é luz, a igreja é sal, a igreja impacta as trevas, confronta as trevas, confronta o pecado. Então, isso traz um incômodo, uma insatisfação para o mundo em trevas. Então, eu e você temos que, onde chegarmos, causar alguma espécie de movimento com a nossa presença, porque é luz chegando em ambientes de trevas. Então, é comum quando você, por exemplo, trabalha em um determinado ambiente, quando você chega assim, em outro setor, alguém diz assim: espera aí, esquece o assunto que o irmão chegou, fulano chegou, o crente chegou. É a luz chegando, a luz entrando em ambiente de trevas. Então, a igreja, ela não é, como a gente sabe, benquista por isso, porque ela incomoda. E aqui esses irmãos eram intitulados de aqueles que têm alvoroçado o mundo. Chegaram também aqui. Lá vem eles. Chegaram essas pessoas cômodas, chatas, desagradáveis. Muitas pessoas são taxadas assim. Mas a igreja, de fato, incomoda. Então, a natureza da igreja é uma igreja missionária. Essa é a primeira lição. Você é um missionário. Eu sou um missionário. Nós, como cristãos, somos missionários. Segunda lição. Quem capacita a igreja? Aí a gente já viu isso aqui. Quem capacita a igreja? Quem capacita você? Nós estamos falando do reino de Deus. Então, não é uma faculdade que me capacita para atuar no reino de Deus. A faculdade me prepara para a vida profissional que é necessária. A faculdade me prepara para as demandas profissionais. E a gente sabe, agradece a Deus pelos profissionais. Os médicos, por exemplo, que estão lidando com os doentes agora, eles tiveram que passar pela faculdade para isso. Os engenheiros que constroem essas edificações maravilhosas, os arquitetos que fazem essas plantas maravilhosas, onde nós estamos morando. Então, são profissionais. Mas e para o reino de Deus? Observe que Jesus escolhe para discípulo praticamente pessoas leigas, pessoas comuns. Porque quem capacita é o Senhor. Quem capacita é o Espírito Santo. Engraçado que eu trabalho na ordem, como os irmãos sabem, e a gente, na comissão de família e também em outras demandas na ordem, os pastores, e ano passado, uma igreja aqui em Salvador estava precisando de um pastor, o seu pastor teve que ir para um outro estado. O ano passado, não, ano 2019, 2018. E aí, a igreja criou uma comissão para indicar um outro pastor. E uma das qualidades, das características desse pastor seria bilíngue. Ele tinha que ser bilíngue, ele tinha que ensinar e falar em 2 línguas. Era uma das exigências da igreja. Então eu fiquei pensando, meu Deus, se essa igreja existisse lá no primeiro século, ia ser difícil achar o pastor, porque eu não acredito que os apóstolos eram esses capazes desse jeito, né? Então, eram pescadores, eram homens de roça, né? Então, não era fácil. Mas, claro, a igreja tem as suas razões, né, para escolher isso. Mas ela ia ter uma certa dificuldade lá no primeiro século. Enfim, meus irmãos, quem nos capacita é o Espírito Santo. É ele que capacita a igreja. Terceiro, aqueles 40 dias, irmãos, que Jesus Cristo passou ali depois da ressurreição, foi um tempo de concentração,
de concentração, instruções e espera por resposta de Deus. Observe que Jesus está ali, Jesus, mesmo ressuscitado, ele senta na mesa para cear com os discípulos. Achei bem interessante. Jesus já havia ressuscitado e ele come com os discípulos. Né? Isso aconteceu várias vezes. Lá na praia, aqui, né? Lá na estrada no caminho de Emaús, quando ele foi para Emaús ali, apareceu. E Jesus, mas nesse momento em que ele senta para comer, versículo 4, certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou, que de mim mesmo ouvistes. A promessa do Pai era, evidentemente, a descida do Espírito Santo. E que eles não se ausentassem dali antes que o Espírito Santo viesse sobre eles, porque é o Espírito Santo que capacita. Então, se eles saíssem dali, eles sairiam prematuramente. E certamente que o resultado não seria o melhor naquela ação missionária. Irmãos, preste atenção. O Espírito Santo, Deus tem seu tempo para as coisas. Nós precisamos esperar a resposta dele. Não podemos passar na frente do Senhor. Eu peço aos irmãos oração, porque nós estamos aí nessa expectativa de quando retornar os cursos presenciais. Conversei ontem com um pastor da Convenção Batista aqui, e ele estava demonstrando a preocupação dele com a volta, não é, do culto presencial, porque ele não via assim ainda nenhuma condição no cenário. Mas nós estamos orando para que não tomemos decisões precipitadas e também não retardemos a vontade de Deus. Então, não é fácil você saber o horário de Deus, né? E nós estamos orando por isso. Senhor, nos dá esse time, né? Nos mostra esse tempo do Senhor, porque nós não queremos passar na frente do Senhor. Nós queremos que as coisas aconteçam dentro do seu tempo. Então, Jesus fala para ele, não saiam de Jerusalém antes da promessa se cumprir. Esperem resposta para que vocês possam avançar. Então, esse tempo foi um tempo de concentração e de espera em Deus, né, pelo tempo de Deus. Em quarto, depois da ressurreição, os apóstolos arriscaram, meus irmãos, tudo por Jesus. Depois da ressurreição, eles arriscaram tudo. Ou seja, antes de Jesus ressuscitar, quando Jesus morre, eles praticamente se desiludiram. A Bíblia diz até que alguns falaram assim, vamos voltar a pescar, vamos voltar para os nossos barcos, vamos tocar a nossa vida normal. Mas aí Jesus ressuscita. Aleluia. E quando Jesus ressuscita e reúne eles, aí é um outro momento nas suas vidas. Eles são realmente afetados pelo poder de Deus, eles recebem a ação do Espírito Santo e eles arriscam tudo nas suas vidas pelo reino de Deus. É importante a gente entender que ninguém arriscaria tudo por uma fraude, porque muitas pessoas ainda dizem que Jesus não ressuscitou. Então, ninguém arriscaria tudo por uma fraude, ninguém arriscaria tudo por alguma coisa duvidosa. Então, eles arriscaram tudo pelo reino de Deus, porque eles tinham a convicção da ressurreição de Cristo, Jesus aparece a eles tinham a convicção da ação do Espírito Santo em suas vidas, e a partir dali, quando eles esperam, recebem a promessa e saem, ninguém mais consegue segurar esses homens e mulheres de Deus. Então, eles arriscaram tudo que eles tinham pelo reino. Em sexto lugar, onde o reino de Deus é estabelecido? Onde o reino de Deus é estabelecido, meus irmãos, o reino de Deus não é geográfico. Então, o reino de Deus não está estabelecido em terras brasileiras, em terras apenas israelenses ou em algum outro lugar, fisicamente. O reino de Deus não é geográfico. O reino de Deus está estabelecido no seu coração e na sua vida. Nos nossos corações e nas nossas vidas, o reino de Deus é estabelecido. Quando é que o reino de Deus chega? É quando o evangelho chega na sua vida. A gente ouve muito isso no Novo Testamento. É chegado o reino de Deus. João Batista pregou, é chegado o reino de Deus,
É chegado o evangelho, é chegado o domínio de Deus. A ação de Satanás é quebrada, as trevas são quebradas, porque a luz chega, o evangelho chega. Esse é o reino de Deus, que é estabelecido nos nossos corações e nas nossas vidas. Aleluia. E outra coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, o reino de Deus, ele tem um alcance nos corações das pessoas, e a partir dessa chegada do reino de Deus, essa pessoa não é mais a mesma, né? Não tem como sermos mais os mesmos, em todos os sentidos, inclusive nas nossas disposições, nos nossos desejos, nos nossos sonhos de consumo. Muda. O que antes era o domínio das trevas, agora é o domínio do reino de Deus. Se você não gostava do culto da igreja do Senhor, agora você passa a gostar, né? E odiar aquelas coisas que você sabe que não trazem, não agregam espiritualmente para a sua vida, não edifica. Por isso Paulo diz, né, que tudo aquilo que, porque comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, que agrega valor espiritual na nossa vida. O reino de Deus chegou, o domínio do Senhor chegou e mudou a realidade do local onde ele é implantado, que é implantado no nosso coração. Em sétimo, no versículo 8, para falar do sétima lição, o versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Observe, irmãos, esse detalhe. Hoje se usa muito essa palavra empoderar, né? Homens empoderados, mulheres empoderadas, pessoas empoderadas. Aqui também fala desse empoderamento, né? Recebereis poder, ou seja, serão empoderadas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas para que nós somos empoderados? Para ser testemunhas do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas. Então, é para isso que o Senhor nos empodera, para sermos testemunhas. E olha que as pessoas que recebem esse poder, que são empoderadas pelo Espírito Santo, elas apresentam pelo menos 6 características. Presta atenção. O empoderamento do Espírito Santo nos dá 6 características que eu anotei aqui no mínimo. Primeiro, coragem. Aqueles homens passaram a ter uma coragem impressionante. Pedro não tinha mais medo de morrer. Lá no pátio, Pedro tremeu nas bases e negou Jesus. Mas quando Pedro sai dali, Pedro não tem mais medo de morrer. Os discípulos também não. Nenhum dos apóstolos. Coragem. Segundo, ousadia e intrepidez. Eles eram ousados. Eles chegam para as autoridades e falaram assim: como é que a gente pode deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Julguem vocês se é lícito a gente obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Isso é ousadia e intrepidez, está falando para as autoridades da sua época. Então, primeiro, coragem, depois ousadia e intrepidez, confiança, discernimento para saber a vontade de Deus, o que é de Deus, o que não é de Deus, habilidades, várias habilidades, e autoridade no nome de Jesus Cristo. Porque no nome de Jesus os demônios, as enfermidades, tudo se submetem, o próprio Satanás se rende ao nome de Jesus. E essa autoridade está em você. Jesus diz assim: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, né, tudo que eu vos tenho dito, batizando, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É Ele que nos capacita e que nos dá essa autoridade. Então, quando nós somos empoderados, só para recapitular, você é empoderado e você recebe de Deus esse poder, mas não é para você. Não é para fazer o que você quer, é para ser testemunha, e aí você recebe coragem, ousadia, intrepidez, confiança, discernimento, habilidade e autoridade. A lição 7, 8 e a penúltima: não devemos nos preocupar mais com a volta de Cristo do que com as nossas tarefas. Eu vou repetir.
Eu não devo estar mais preocupado com a volta de Cristo do que com as minhas tarefas, com as minhas atribuições que ele mesmo me deu. E eu estou falando isso pelo versículo 6. Versículo 6 diz assim: então os que se haviam reunido lhes consultaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E não estavam com a mentalidade política, com a mentalidade humana. Senhor, quando é que você vai restaurar o reino a Israel? Quando é que nós vamos ser livres dos romanos? Aí Jesus diz assim, versículo 7. Não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu para sua exclusiva autoridade. Não é isso que vocês têm que estar preocupados. Esse não é o foco de vocês. Saber as datas, quando é que Jesus vai voltar, não. Agora, vocês vão receber poder e vocês vão ser testemunhas. Ou seja, antes de me preocupar quando Jesus vai voltar, eu tenho que me preocupar se eu estou fazendo o que ele mandou fazer. Se eu estou cumprindo com a minha obrigação. Estou cumprindo com a minha missão. Essa é a preocupação. Vocês são testemunhas. Então não fica preocupado mais com a volta. Porque quanto mais você trabalha, mais cedo ele voltará. Aqui a Bíblia diz que o evangelho tem que ser pregado em toda a terra. Então, meus irmãos, não se preocupe mais do que as suas tarefas, porque é Deus quem dá, Deus, é o Pai, que define a programação para todos os acontecimentos. É o Pai, Jesus está dizendo aqui, isso aqui é coisa do Pai. Ele que define toda a programação para todos os acontecimentos, globais, nacionais, pessoais, é Deus que define. Toda a programação, toda a agenda dos acontecimentos no mundo, Deus tem ciência disso. Deus sabe o que a pandemia está acontecendo. Hoje o irmão, um amigo meu, um pastor, mandou uma mensagem para mim, um áudio, falando: pastor, eu acho que a pandemia é isso, eu acho que é um bocado de coisas assim, meu irmão. Dei uma de Sócrates, né? Falei, tudo que eu sei é que nada sei, viu, meu? Ainda não tenho resposta de Deus para isso. Não posso entrar nessa seara, porque Deus não me disse nada ainda. Quando ele me disser, eu posso compartilhar com o irmão. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quando começou, Deus sabe quanto tempo vai ficar, Deus sabe qual o propósito dele nisso. Então, em vez de a gente ficar especulando coisas, vamos orar, pedir a Deus: Senhor, me dê resposta. Senhor, o que é que isso tem a ver comigo? Né? Isso é mais importante. E, por último, aqui, a nona lição: quem o evangelho deve alcançar? É uma pergunta, parece que óbvia, não é? Uma resposta óbvia, mas quem o evangelho deve alcançar? Bom, os apóstolos até ali, aquele momento, os judeus, eles achavam que o evangelho era só para os judeus. E foi uma confusão quando Pedro vai lá no capítulo 10 de Atos e prega para Cornélio, e Cornélio se converte. Então a igreja de Jerusalém tem que fazer um concílio, chamar eles. Fala: que história é essa? Vocês estão saindo para evangelizar gentil. O evangelho tem que ser para os judeus. E aí Pedro tem que contar aquela visão que ele teve, não é, do lençol que descia com vários animais, e o Senhor mandava ele comer. Ele falava: não vou comer isso, porque é imundo e tal. E Deus estava falando justamente dos gentios. O evangelho tinha que ser pregado a todos. E ele diz: não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Então, quem o evangelho deve alcançar? Aí o versículo 8 diz assim: recebereis poder descer sobre o Espírito Santo, ser minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Judéia, Jerusalém, Judéia, está falando dos judeus, 100% judeus, dos judeus genuínos. Samaria está falando de uma nação, o quê? Uma nação mestiça, que tinha judeus e gentios em Samaria. Por isso que havia uma mistura ali, por isso que havia essa dificuldade dos judeus com os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura, a gente não vai entrar nesse método porque vai demorar. Então, primeiro, judeu, depois mestiços e os gentios em toda a terra. Até os confins da terra, então, fala de todas as nações gentílicas.
Eu postei até no grupo da igreja essa semana uma mensagem que eu achei muito interessante. Quem já tem mais anos aí no grupo se lembra que no final da década de 70, 79, por ali, aconteceu um sequestro de 52 americanos no Irã. Esse sequestro, eu estava chegando em Salvador naquela época, cheguei aqui em 79, era durante o governo de Jimmy Carter, né, nos Estados Unidos, e para mim foi um dos melhores presidentes americanos, foi Jimmy Carter, mas ele teve a sua imagem muito abalada durante aquele episódio, que durou 444 dias aquele sequestro. Foi até 2000, ou até 1981, de 79 a 81, durou aquele período, aqueles homens sequestrados no Irã, e foi uma confusão, teve comoção mundial isso. E um pastor Gregor Linden, foi convidado por Jimmy Carter para falar em um congresso de missões. Ele era um pastor e ele foi convidado para falar naquele congresso de missões durante esse período aí, justamente dos 52 americanos sequestrados. Aí deram uma palavra para o pastor Gregor e pediram que ele falasse 1 minuto só. Então ele foi lá, pegou o microfone e disse o seguinte: quantos aqui estão orando pelos 52 americanos sequestrados no Irã? E aí, um auditório de mais de 4.000 pessoas, quase todo mundo levantou a mão. Nós estamos orando pelos 52 americanos. Aí ele falou, pode baixar a mão. Agora, quem está orando pelos 52 milhões de iranianos que estão presos nas garras de Satanás? E aí ele viu apenas 1 ou 2 mãos naquele auditório todo sendo levantadas. Aí ele mandou que baixasse a mão, voltou para o lugar dele, nem usou 1 minuto todo, e ele disse, muito bem, eu vejo que vocês são mais americanos do que cristãos. Achei isso tão profundo, irmãos. E aí eu pergunto, será que eu não estou sendo mais brasileiro do que cristão? Porque o evangelho, ele tem que ter a visão do evangelho é uma visão de mundo, de todas as nações. Então, quem deve ouvir o evangelho? A quem o evangelho deve alcançar? Quem o evangelho deve alcançar? Judeus, mestiços e o mundo todo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essa é a ordem de Jesus pós-ressurreição. Essa é a ordem aqui. É para isso que ele nos empodera, para que possamos ir e levar o evangelho a todas as nações. Então, nós não podemos ser mais brasileiros do que cristãos. Nós não podemos ser mais patrióticos ou mais patriotas do que cristãos. Nós temos que ver as necessidades do mundo. E eu quero encerrar aqui, concluir com 4 perguntas. 4 perguntas e 4 respostas, né? Vamos deixar as respostas também nesse trecho que nós acabamos de ler. Aqui nós temos ser, quando, como e onde. Ser, quando, como e onde. Agora eu quero que você fale para você isso. O que é que o texto lido, o que é que Atos, o que é que Jesus manda que eu seja? Discípulo, testemunha. Ser-me-eis o quê? Testemunhas. Então, o que é que eu devo ser? O que eu sou, na verdade, não devo o que eu sou uma testemunha. Quando eu devo testemunhar? Quando eu devo testemunhar? Hoje, aqui, agora, onde eu estiver, eu sou uma testemunha. Eu não estou testemunha, eu sou testemunha. Eu posso estar gerente, eu posso estar engenheiro, eu posso estar administrador, eu posso estar caixa do supermercado, eu posso estar gari, eu posso estar porteiro, mas eu sou
uma testemunha. Então, a testemunha, ele tem que testemunhar onde ele estiver hoje. Então, ser testemunha, quando? Hoje. Como eu sou essa testemunha? Com o Espírito Santo na minha vida, cheio do Espírito Santo. Não adianta eu querer fazer a obra por minhas capacidades. Não queira fazer a obra do Senhor lá na faculdade, lá na rua, lá no seu vizinho, lá no seu trabalho, sem a ação do Espírito Santo. Se você fale buscando o Espírito Santo para que lhe capacite. E a última pergunta. Primeiro, ser testemunha. Quando? Hoje. Como? Pelo Espírito Santo. E onde? Onde? Em todas as nações. Em todos os lugares eu devo ser essa testemunha. Glórias ao Senhor por isso. É isso que esse texto nos ensina, meus irmãos. Testemunhas. A fundamentação é o Espírito Santo que nos capacita, é Cristo que nos ensina e é o Pai que tem todo o poder e deve receber toda a glória. Reino de Deus, Cristo, Reino de Deus e Espírito Santo. A Trindade presente na nossa vida. A unção faz toda a diferença. Aleluia. Deus nos abençoe, nos fortaleça. E eu peço que você, nesse momento, ore a Deus. Não ore agora pela igreja, não ore pelo mundo, não ore pela Bahia, nesse momento que eu estou falando, claro, mas você agora vai orar por você. Colocar diante do Senhor a sua vida. Não diga assim, ora, essa palavra até tocou o nosso coração, porque o nós é como se fosse um eu, um nós sem eu, né? Mas é o meu coração. Que ela tocou no meu coração, o que é que ela fez comigo, como eu posso confrontar o que eu vi comigo, com a minha pessoa, né? Não é com o irmão, mas é comigo, não é com a minha família, é comigo, né? Então, ore ao Senhor nesse momento, colocando diante de Deus a sua vida. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, pouco longo, mas que o Senhor tenha de fato ministrado ao nosso coração, nos ajuda a confrontarmos com nós mesmos, Senhor, a examinarmos o nosso coração, a vermos se de fato temos estado dentro desse propósito, se essas lições têm sido reais em nossas vidas, e nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiras testemunhas, que eu, como igreja, possa revelar minha verdadeira natureza, que é a natureza de missões, missionário. Senhor, eu te peço em nome de Jesus a tua capacitação e que o teu nome seja glorificado e honrado na minha vida, como discípulo, como testemunha, hoje e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, amado, e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aleluia.